Antes de começar o programa, é muito importante a gente falar das marcas que fazem o Nordestinos pelo Mundo acontecer. Betânia, uma marca 100% nordestina que leva qualidade e sabor do Nordeste para o mundo. E é por isso que a Betânia está com os nordestinos pelo mundo. Betânia, muito obrigado por nos dar suporte aqui e lá no Na Cozinha também, viu? Tamo junto. Do Norte. A Do Norte é uma empresa de snacks saudáveis, castanhas, frutas secas para qualquer ocasião, petiscos e produtos para cozinha. Para você fazer aquela receita deliciosa. A Do Norte faz parte do guarda-chuva da Uzi Braz, que também tem marcas maravilhosas como a Love Nuts. Do Norte, muito obrigado por patrocinar os nordestinos pelo mundo. Gran Marquise, os 5 estrelas mais incrível dessa cidade, com um rooftop maravilhoso, com a vista mais bela da nossa fortaleza. Tem o restaurante Mangostim, tem o restaurante Mucuripe, que está todo renovado com uma varanda maravilhosa para você curtir com a família, e também tem o Spa L'Occitane. Sem falar a equipe do Gran Marquise, que é maravilhosa, só tem gente linda, eu sou suspeito porque eu amo aquele lugar. Gran Marquise, muito obrigado por ter me tornado embaixador de vocês e também por estar com a gente aqui nos Nordestinos pelo Mundo. Granja Regina, amor que alimenta. Com a Granja Regina você tem várias opções. Cortes de frangos resfriados, miúdos de frangos resfriados, cortes de frango congelados, cortes temperados, churrasco fácil, galetos temperados, cortes temperados, petiscos e muito mais. Com Granja Regina você desenrola qualquer situação, é bom demais, é maravilhoso, e a Granja Regina tá com a gente aqui no podcast e também lá na cozinha. Muito obrigado, Granja. Rio Mar Fortaleza, é isso, agora eu sou embaixador do Rio Mar Fortaleza. E o Rio Mar Fortaleza é o shopping que tem tudo. As melhores marcas, lazer, gastronomia e serviços, tudo em um só lugar. Lá você resolve tudo o que você precisa e ainda vive experiências que conectam com o seu estilo de vida. Rio Mar Fortaleza, eu cheguei para ficar, tamo junto, é um prazer ser o novo embaixador de vocês. E agora é hora da gente assistir o nosso episódio de hoje. Fala, meu povo maravilhoso, estamos começando oficialmente mais um Nordestinos pelo Mundo. De cara, eu já quero mandar um salve para todas as marcas que nos apoiam, nos patrocinam e para toda a nossa comunidade que nos assiste do mundo inteiro. Beleza? De cara, eu já peço desculpa pelo meu funga-funga, eu estou extremamente alérgico hoje e eu levei uma patada de um jumento. Olha aqui, tá vendo? Acho que a câmera pode até dar um zoom na edição, ó, tá vendo? Sabe o que foi isso aqui? De coçar, de fazer isso aqui. Então, não façam. Senão você, se tiver um podcast, vai ter que gravar desse jeito que eu estou gravando hoje. Mas para não falhar com a minha comunidade, estou aqui, apesar dos pesares, cheio de remédio nas cabeças, porque hoje eu vou receber uma pessoa incrível sobre um assunto que eu adoro falar, certo? E, inclusive, eu já quero que botem aqui no card, por favor, tudo ligado ao meio ambiente, tudo ligado ao nosso planeta, ao cuidado do nosso planeta e dos seres vivos que estão dentro desse planeta. Tem várias entrevistas que a gente já fez com esse tópico por aqui. Bota o Hugo, bota a Maia, bota, enfim, todo mundo. Beleza? Agora eu vou apresentar o meu convidado. Eu estou aqui com ele, que é gerente do programa de mamíferos marinhos e atualmente vice-presidente da Aquasis. Falei certo? Falou certo. Veterinário formado. Eu estou com o Vitor. Como é que você está, Vitor? Muito bem, Léo. Obrigado. Bate aqui, cara. É assim, a gente faz assim, tá tudo certo. Foi esquisito, mole, né? mas deu certo, pô. Como é que você tá? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado por receber a gente aqui hoje. Nada, eu descobri que a gente já tem história. Porque lá no passado, o Mica tá aqui fora, né? Que é a assessoria, né? Sim, sua assessoria. de imprensa. É. De imprensa. E eu acho que 2019, 18, alguma coisa assim. Foi 20? Foi pré-pandemia? Caramba, então pronto. Pré-pandemia a gente tinha uma agência chamada Vai Pra Marte, né? Diretor de agência de marketing, e a gente fez a logo da parte das aves migratórias, não foi? Isso mesmo. Qual foi o nome da logo? Aves Migratórias do Nordeste. Aves Migratórias do Nordeste. A nossa agência fez a marca. Tanto que quando eu entrei aqui, você não sabe, você me reconhece? Aí eu reconheci. Eu sou meio assim, mas eu reconheci. Tava na minha cabeça. Então, de alguma forma, tem um pouquinho da gente dentro disso também, que eu fui redescobrir isso agora. Mas, primeiro, como que você chegou na Aquasis? Assim, no início, certo? Porque hoje você é vice-presidente, se manda em tudo, né? Não, então, nem você dá ordens e, né, coordena pessoas. Mas como que você chegou primeiro, o seu primeiro pezinho na Aquasis?
Cara, eu conheci a Aquários, eu estava na escola ainda, fazendo uma feira de ciências no colégio sobre cetáceos, e aí eu descobri que existia o grupo de estudo de cetáceos que ficava no Labomar, né? E aí eu fui visitar, então aí comecei a me interessar mais pelo tema. Passou um tempo, fiz faculdade, fiz vestibular para biologia e veterinária, acabei sendo aprovado nas duas, mas escolhi a veterinária. E aí, desde o meu terceiro semestre da faculdade, que eu descobri que a Aquasis existia, né? Ela tinha se ampliado daquele tempo que eu conheci quando eu estava na escola ainda, né? Tinha um projeto em parceria com os professores da UES. Sim. E aí eu fiquei pensando, então dá para ser veterinário e trabalhar com os animais que eu gosto, né? E aí foi em 2003 que eu entrei como estagiário. Eu saí durante 1 ano e meio depois que eu me formei e voltei depois como veterinário e estou há mais de 16 anos. Você entrou como estagiário. Como estagiário. E agora é vice-presidente. Isso. Rumo à presidência? Caramba, foi mal o presidente aí, desculpa aí. A presidência lá na Aquasis, ao contrário do que as pessoas imaginam, assim, numa ONG a diretoria ela não é remunerada, né? Então, é por amor à pátria, né? Realmente por envolvimento com a instituição. Assim, a presidência eu ainda estou tentando fugir, eu espero conseguir me manter distante dela. Quem é a pessoa que está no presidência? O presidente é o Marcílio, que ele é administrador e ele já está no 2º mandato. Quando você diz que está tentando fugir, é porque é muito trabalho? Muita responsabilidade? E assim, hoje eu tenho no programa de mamíferos marinhos, eu acabo coordenando uma equipe bem grande, de quase 50 pessoas, e eu acho que é mais por limitação de eu saber até onde eu consigo ir, né? Porque a Aquasis, ela acabou se tornando uma ONG muito grande. Nacional, né? Assim, de peso nacional, não? A gente tem um reconhecimento nacional e internacional também, principalmente os projetos de aves, né? E aí são muitas frentes diferentes, principalmente nos projetos que trabalham com aves, né? Com aves migratórias, tem o projeto Periquito Cara Suja, principalmente... São 4 em 1, né? Isso, a gente costuma dizer que quase são 4 ONGs em 1. E aí eu não consigo fazer tão bem essa interface com os outros programas, né? E o Marcílio, como ele tem uma função mais de administração, ele consegue circular melhor entre todas as equipes e enxergar o nosso trabalho de uma forma mais abrangente. Então, só para falar para a galera aqui, ó, dentro da Aquasis tem 4 em 1, né? Como a gente falou, tem os mamíferos marinhos, aves migratórias, o periquito cara suja. Isso. Coitado, por que ele tem esse nome, porque cara ele suja? tem umas ele penas cara suja mesmo. marrons mesmo na face, na assim, cara. aí deram esse nome. Não Soldadinho muito do Araripe. Isso. São essas 4 frentes que tem dentro da Aquasis. Isso, e além do programa Brigada da Natureza, que é um programa que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade lá em Iparana, né? Perto da nossa sede principal, tem isso, né? em Caucaia. Massa. Completo, né? Mas, isso. ó, cuidando de todo mundo, né? Dos animais mamíferos, Tentando. das aves e dos animais humanos também, né? A gente deu prioridade às espécies que são mais ameaçadas de extinção, né? Que precisam de um apoio mais imediato, né? Mas a nossa fauna aqui no Ceará ela é muito diversa, então certamente se a gente tem outras iniciativas também sendo estudadas, porque tem a situação da fauna está cada vez pior, né? Então tem muitas outras espécies entrando no nível crítico aí de ameaça, mas por enquanto é o que a Aquasis consegue abraçar, né? Isso. Mas, ó, falando em proteção dos mamíferos marinhos, certo? Como funciona esse processo primeiro de resgate, reabilitação, soltura e monitoramento de um peixe-boi marinho? Porque, assim, isso é um jornal, um monitoramento que vocês estão fazendo, especificamente são 2... ou são mais do que isso? São mais, tem mais animais soltos, assim. É porque tem uns com nomes específicos, né? Que a gente vai contar essa história. Tem. Mas como é o processo primeiro de resgate, reabilitação, soltura e monitoramento? Queria que você falasse um pouco desse processo como um todo. A gente já atua no litoral do Ceará todo há muitos anos, né? Desde o começo, antes da Aquasis ser fundada, tinha esse grupo de estudo de cetáceos, que foi esse que eu conheci quando eu estava na escola, né? Então, muitas vezes... O trabalho começou a partir dos encalhes, né? Os animais encalham na praia, a comunidade aciona e aí a gente vai fazer o atendimento, né? A gente tem 2 frentes principais. São os encalhes dos cetáceos, né? Que são os golfinhos, as baleias, os botos, né? Que a gente resgata tanto animais vivos como mortos que encalham nas praias, no Ceará inteiro. E no caso do peixe-boi marinho, a gente tem uma situação muito particular, né?
Aqui o Ceará ele é o estado recordista nacional em encalhe de peixe-boi, principalmente no litoral leste, ali mais próximo de Capuí, Aracati, na divisa com o Rio Grande do Norte. E a gente tem um problema muito particular que não acontece em nenhum lugar do mundo, que são os recém-nascidos que acabam encalhando nas praias, né? Por quê? Tipo, por que isso acontece? Tem muitos fatores. Antigamente, a gente acreditava muito que era por conta da perda de habitat favorável para as fêmeas darem à luz e terem os cuidados parentais, né? A gente perdeu muita área de estuário, de manguezal, para ocupação por salina, por carcinicultura, né? Então, a gente teve essa perda de habitat e o litoral, de certa forma, ele continua ainda sendo muito ocupado de forma desordenada, né? E isso acaba impactando esses ambientes mais abrigados que as fêmeas precisariam para ter os filhotes, né? E quem já tomou um banho de mar aqui no Ceará, em geral, sabe que a gente tem uma condição de mar mais forte, né? Mais correnteza, mais vento, ondas fortes. Então, às vezes, se essa fêmea for dar à luz num local mais inapropriado, o filhote pode se desgarrar dela e acabar encalhando, né? Mas por causa das correntezas e tudo? Isso. E principalmente se tiver algum fator que atrapalhe a comunicação da mãe com o filhote, né? Eles não enxergam bem, a comunicação deles é sonora, né? Então, qualquer ruído, qualquer interferência que atrapalhe nessa comunicação da mãe com o filhote pode fazer com que ele se separe e ele acaba encalhando, né? Mas certamente também tem fêmeas que abandonam seus filhotes, né? O peixe-boi ele passou por um gargalo populacional, que a gente chama. Eles foram muito caçados desde o período colonial. Então, sobraram pequenas populações ao longo do norte e do nordeste do Brasil, né? E aí foi uma população muito pequena que ela está tentando se manter. E aí as fêmeas mais jovens que começariam a se reproduzir lá para os 10, 15 anos foram recrutadas mais cedo, acabam sendo fêmeas mais inexperientes, né, se reproduzindo e abandonando ou perdendo seus filhotes, né? A gente tem análise genética que mostra filhote de peixe-boi, filho de mesmo pai, de mesma mãe, que depois de 3 anos, irmãos completos assim que acabaram encalhando, né? Caramba. Então, é complexo, é multifatorial, assim, mas é uma situação bem particular aqui da nossa região e do Rio Grande do Norte, né? Sim, mas aí a gente está falando primeiro dessa parte do resgate. Isso. Uma vez que você resgata, como é que funciona a parte de reabilitação? No caso do peixe-boi também é a mesma forma. Geralmente, a gente tem muita campanha de informação, né, para as pessoas saberem que tem essa possibilidade do animal encalhar. A população aciona, né, e aí a gente vai lá e resgata o peixe-boi, né, o filhote. E praticamente todos os nossos animais que a gente resgatou até hoje eram recém-nascidos ainda, com um cordão umbilical, né? Uhum. E aí o processo de reabilitação do peixe-boi ele é bem diferente do que se espera de outras instituições que trabalham com animais silvestres, porque ele é muito demorado. Então, em média, a gente fica aí 5, 6 anos com o animal sob cuidados humanos. Tudo isso? Tudo isso, né? E isso não é bom, porque é mais tempo do animal em cativeiro, é mais tempo suscetível a uma domesticação, é mais custo, né? Você ficar mais tempo com o animal em cativeiro. E o peixe-boi ele passa 2 anos mamando. Então, a gente tem que simular isso no ambiente artificial também. Então, são pelo menos 1 ano e meio, 2 anos que ele toma mamadeira. Depois que ele sai da mamadeira, ele vai fazer uma transição. Eles são herbívoros, né? Eles comem uma espécie de capim que tem, ou alga que tem na zona costeira, né? E a gente faz essa transição para alimentação sólida. Depois que eles saem das piscinas, dos tanques, né, da nossa sede, que aí é um ambiente totalmente artificial, aí a gente transfere eles para um recinto que a gente tem lá em Capuí, na Praia de Peroba, que é dentro do mar mesmo, um tanque-rede, para eles se adaptarem a corrente, a vento, variação de maré, os sons do ambiente, né, outros organismos marinhos, onde eles passam mais 1 ano, 1 ano e meio, até a gente conseguir soltar. Então, é um tempo bem longo que eles ficam sob supervisão. Quando eles ficam na supervisão ali, vocês devem se apegar muito a esses animais, não? É tentador, mas a gente precisa evitar, né? Eles ficam muito facilmente domesticados. Então, a gente adota algumas estratégias porque o reforço deles é muito positivo, né? O humano é quem leva comida, né? Então,
Já há alguns anos a gente vem botando umas barreiras nos tanques, né? Tenta observar eles só por trás das barreiras. O pessoal que vai dar mamadeira veste uma camuflagem, para eles não associarem tanto a figura humana como Porque quando você um devolve reforço pro mar, positivo. ele fica perdidinho, né? A gente propicia essa adaptação, né? Com a mãe, eles têm todo um aprendizado que quando eles chegam recém-nascidos e vão viver numa piscina de concreto, eles não vão ter, né? Então, a gente tenta simular, mas a gente jamais vai simular o aprendizado que ele teria com a mãe, né? Que ela fica 2 anos e meio cuidando de um filhote, né? Mas, assim, a partir do momento que o animal é solto, se ele for muito domesticado, a adaptação dele à natureza pode ser limitada. Como é que funciona com relação a predador? Porque, vamos lá, qual é o principal predador do peixe-boi? É a gente. O peixe-boi não tem predador natural. No mar não tem ninguém que quer comer ele? Não. Nem um tubarão. Tem relatos muito esporádicos de ataque de tubarão. Aqui a gente só tem um caso no começo dos anos 90, mas como ele vive muito próximo da costa, o peixe-boi até no máximo 10 metros de profundidade, não tem esse uso de área compartilhado com grandes tubarões. Então, assim... É mais foca, né, que se dá mal com o tubarão, né? Assim, tem vários outros mamíferos marinhos que são predados. Peixe-boi, não. Peixe-boi não tem... Então, o não predador tem do peixe-boi é o homem. Basicamente, sim. Indiretamente, né? Às vezes diretamente, porque ainda existe pessoas que caçam peixe-boi? Pra quê? Pra comer. Peixe-boi é usado assim na gastronomia? No litoral norte ainda se caça em algumas comunidades. É legal isso? Não, é ilegal desde os anos 80. Né? Eles são protegidos por lei desde os anos 80. Mas, por exemplo, quando a gente vai para a Amazônia, que é outra espécie lá, não é o mesmo peixe-boi que a gente tem aqui. Ele é um peixe-boi um pouco menor, ele tem uma cor preta, ele é um pouco menorzinho. O peixe-boi ele ainda faz parte de uma cultura alimentar muito forte na Amazônia. Então, assim, nos mercados ilegais, em qualquer grande centro urbano, Manaus, Belém, você acha carne de peixe-boi para vender. Subprodutos que têm fim meio terapêutico também, a banha do peixe-boi. Então, eles ainda são caçados para esse fim. Cara, que triste. Assim, eu já tive Quando eu estava me formando, eu fiz estágio na Amazônia, então, assim, era uma realidade muito diferente do que eu vivo aqui, que o peixe-boi é muito menos conhecido aqui no Ceará. Muita gente nem sabe que tem peixe-boi aqui no Ceará, né? Mas no norte, ele é muito mais conhecido, né? Então, assim, quando eu recebia as pessoas que iam visitar a instituição, ou viam os filhotes em cativeiro, o olhar era outro. Era, isso é bom, cozido, assado. Era assim, olhava para o bicho como algumas pessoas, né? Não era todo mundo, lógico, né? Algumas pessoas olhavam para o animal como comida, né? Não era como um animal silvestre. Qual a situação que o peixe-boi marinho está hoje? E em relação à extinção, como é que tá? Porque você falou que tem poucas colônias ainda que eles estão... Isso. Mas como é que está a situação real? Eles estão ameaçados? O peixe-boi é criticamente ameaçado de extinção. Ele está num risco iminente de desaparecer em poucos anos, né? É sério? Sim. A gente tem uma estimativa, a última estimativa já tem mais de 10 anos, mas é que existem cerca de 1.100 animais só no Brasil. E eles não estão distribuídos de forma contínua. Existem pequenas populações, desde Alagoas até o Amapá. E não existe nada que a ciência possa fazer nos países... Pergunta de leigo, tá? Que eu imagino que se tiver, vocês estão fazendo. Mas, assim, algo mais específico para criação mesmo em laboratórios, em coisas assim, para ter mais população? Ou isso é uma viagem, não existe? Não é uma viagem, não. Mas essa reprodução em cativeiro, ela pode vir a ser uma estratégia. Ainda não é. O que é a estratégia que a gente faz hoje? É esse nosso trabalho. O filhote que encalha, ao invés dele morrer na praia, a gente reabilita, solta, para poder aumentar esse número dessa população, eles reocuparem áreas onde eles já foram extintos, né? E se reproduzirem. Só que tudo isso é muito lento, né? O peixe-boi é um animal que vive 60 anos de um ciclo de vida muito lento. Então, muito provavelmente, boa parte das ações que a gente vem desenvolvendo hoje, os resultados práticos mesmo, eles só vão ser vistos em médio, longo prazo. Mas essa é a principal estratégia. É pegar esses filhotes que encalham, em vez de deixá-los morrer, né? Reabilitar e soltar para eles reforçarem a população. Mas já é conversado sobre, de repente, tentar em cativeiro fazer uma quantidade maior, cruzamentos e... Aqui no Brasil ainda não é uma estratégia, mas ela é iminente, assim. Existem casos, por exemplo, de animais lá em Itamaracá, na sede do Projeto Peixe-Boi, que hoje em dia está na supervisão do ICMBio, de filhotes que nasceram em cativeiro e foram soltos e conseguiram se adaptar bem. Então, é possível.
Não é uma viagem, não. Você disse que eles não enxergam bem, mas eles escutam, né? Escutam muito bem. Se você soltou ele naturalmente vai encontrar os amigos. Não. O peixe-boi ele é um animal essencialmente solitário. E como é que cruza? O principal vínculo é mãe com filhote e exatamente nas épocas de reprodução, nos grupos de acasalamento, né? Eles detectam feromônio na água, eles acham, localizam a fêmea quando ela está no cio, né? Só que quanto menos animal, mais difícil é ter esse encontro, né? Esse é um problema também. E através da comunicação, na água o som viaja muito numa distância muito maior do que no ar, né? Então eles emitem pequenos sons que eles realmente conseguem se comunicar. Então, falando português, claro, é muito difícil. É muito difícil. Tipo, eles se encontrarem, cruzarem e embora fazer um monte de filhote. Onde existem a festinha. Onde existem os remanescentes de população, assim, não é tão difícil ter esse encontro. Mas quando vão ficando poucos animais, 10, 15, vai diminuindo a chance de ter um sucesso. Mas peixe-boi só tem uma cara de besta, eles são bem safadinhos, assim. Se eles se encontrarem, vai dar... Eles gostam, né? É. Entendi. É. Porra, velho, então... Então é bom rolar um cativeiro, meu irmão. Bora fazer um monte, meu irmão. O maior problema é porque, assim... O cara, né? Bora. A prioridade é soltar os animais que estão em cativeiro. Então, tem pouquíssimos casos de animais que não puderam ser soltos, que aí poderiam virar meio que matrizes e reprodutores, né? Mas isso é cogitado como realmente uma possibilidade. O foco da gente é soltar. Minha visão, ó. Tá lá na frente. Tá ligado? Porque o bicho vive 50, 60 anos. Então, assim, caramba, até os 12 anos é o limite quando a gente consegue ele consegue ter um sucesso e se adaptar. Se ele passar de 12 anos, não adianta tentar soltar. Então, esse animal vai viver mais 30, 40 anos em cativeiro e ele pode realmente ter um outro uso. E virar um guerreirão pra ficar reproduzindo, sim, né? Só tipo que como a gente... touro de reprodução? Mas tem alguns casos assim. Tem um bicho lá em Itamaracá que ele realmente foi pai de vários filhotes em cativeiro. Só que aí, como é um animal que está muito ameaçado, eles já têm um nível de endogamia alto, então nível de quê, doutor? De endogamia, né? Que é quando ele tem uma variabilidade genética muito baixa. Como se a gente estivesse cruzando com parentes, endogamia, né? Endogamia. Tu pegou pesado aí comigo. Tá, desculpa. Vai lá. Né? Então, é como se a reprodução entre animais aparentados já fosse muito... presente na população, né? Não tinha aquele quando a gente fala quando era primo com primo, não pode, vai dar errado. Então, isso existe mesmo. A gente vai causando um efeito deletério genético, né? Então, se a gente não tem muitos reprodutores no ambiente do cativeiro e está cruzando animais aparentados, a gente pode não ter filhotes muito saudáveis. Dentro da minha ignorância, já se tá arriscado de perder, né? Tipo, de ir para extinção, sei lá. Não seria tipo o caso de pegar uns 20 machos? Não tem tudo isso, não. Não tem 20 machos, não? Em cativeiro, não. Assim, então, tem pra soltar. Tem pra soltar. Não. Tirar do seu habitat. Desculpa, gente, a minha ignorância. É pra salvar uma espécie. Eles não vivem 60 anos? Vivem. Tira eles de mercado do oceano por 5 anos cada um. Só pra reprodução. 5 anos devolve tudinho. Dá certo, não? Não é prioridade ainda. Porque 20 animais na natureza, eles podem fazer isso tranquilamente. Né? Eles podem se reproduzir e os filhotes estarem soltos e a gente não tem todo esse custo, essa questão de manter em cativeiro. Não precisa criar um ambiente. Mas, por exemplo... Mas tu não tá viajando, não. Assim, pro peixe-boi, isso não é uma estratégia prioritária ainda. Mas, por exemplo, tem um pequeno golfinho no Golfo da Califórnia, ali no México, que ele vai ser extinto. É um bicho que há 20 anos tinham mais de 600, hoje só sobraram 8. Então, 8? 8. Ele vai ser extinto. É um golfinho que ele acaba sendo capturado acidentalmente em rede de pesca. Tem uma pesca competitiva lá no México para pegar um peixe, uma parte bem específica, e eles acabam acidentalmente capturando esse golfinho. E aí, tarde demais, eles decidiram, nós precisamos tirar todo mundo da natureza, colocar em recintos para eles não morrerem, para eles reproduzirem. Só que... São 8 machos. Não, os bichos são muito sensíveis. As 2 tentativas que fizeram, eles morreram em poucas horas. Então, é um animal que vai ser extinto nos próximos anos. Eles não conseguem ficar fora da natureza? Não, são muito sensíveis ao estresse, assim.
Peixe-boi não. Peixe-boi é um animal muito mais rústico, muito mais fácil da gente manter em tanque, em piscina, mas golfinho não. Nem todos são Então fáceis. deram mole, perderam o timing, né? Perderam o time. Agora, uma outra pergunta curiosa, assim, de leigo. Representando, os que não têm coragem de falar, eu falo aqui. Quando você teve aquele papo de que tentaram clonar um lobo de sei lá o quê, lá de quantos, sei lá quantos mil anos atrás, blá, blá, blá. Aham. Rolou isso, não rolou? Sim, sim. Deu certo? Ele não é um lobo igual ao original, né? Ele é um Tem animal essência. que tem uma edição genética, assim. Tem material de outra espécie, né? Mas a empresa é uma empresa... Isso virou uma coisa comercial, né? A empresa mostrou como viável, acho que, se eu não me engano, são 3 indivíduos desse Aquilo é lobo. clonagem. É. Clonaram um bicho. Eu não sei se é exatamente clonagem ou se tem algum tipo de outra ferramenta genética para trazer o lobo de volta, assim. É porque eu peguei esse bonde meio andando. Mas esse tipo de... Vamos lá, se vocês têm o material genético desses Sim. bichos que vão ser extintos, por exemplo, esse golfinho, Aham. existe alguma coisa já regulamentada que você possa fazer para trazer aquele animal de volta? A gente tem muito poucos exemplos disso Práticos ali. práticos. Desse golfinho, certamente eles estão pensando nisso, né? Até, de repente, inseminação artificial. Não existe isso, não está publicado ainda, né? Mas pode vir a ser uma opção. Porque já se faz inseminação artificial nesses animais, a reprodução assistida, né? Então, não tem nada oficial, mas nesse nível de desespero tem que recorrer a todas as alternativas, né? Caramba. Mas para o peixe-boi a gente não precisa chegar nesse ponto ainda. Eu acho que tem outras vias Me escuta, não tão hein? simples, mas que a gente pode conseguir fazer a espécie se É muito recuperar. ousadia, né? Me escuta, olha o que eu tô te falando. Bota a galera ali, fechadinho. Cria o clima pra eles. E bora reproduzir, amigo. Botar aí de montão, devolve tipo uns 50 logo pro mar. É só que aí, ó, o peixe-boi, a fêmea passa 13 meses gestando, 2 meses cuidando. Então, até esse filhotinho tá pronto para sair, são muitos anos. Essa é a dificuldade de trabalhar com a espécie. É um ciclo de vida muito Teria lento. que ser uma movimentação de muitos milhares de dólares e reais para fazer isso acontecer. Sim, sim. E aí eu acho que esse dinheiro a gente podia investir em outras Outras coisas mais importantes. frentes, né? Assim. Do que só pro peixe-boi, né? Quando a gente trabalha muito, esse processo que a gente trabalha de manter o animal fora da natureza para depois soltar, isso se chama conservação ex situ. A gente está fazendo fora da natureza para depois devolvê-los, né? Essa é uma estratégia, mas ela não funciona só. Então, assim, se a gente não estiver criando unidade de conservação, ambientes protegidos, não adianta a gente salvar o bicho e jogar ele num monte de lugar poluído, Aí degradado. Entra na questão do ser humano, né? Isso. E aí, quando as unidades de conservação, ela tem essa função muito mais ampla, né? De proteger o ambiente. E não só aquela espécie, ela acaba se tornando um guarda-chuva, né? Ela protege tudo que está ali dentro daquele ambiente, né? Uma pergunta clássica aqui para você. Enquanto veterinário, enquanto especialista, enquanto tem um olhar voltado para isso também, para o oceano, de uma forma, né? Sempre se fala muito da linha de não retorno para o nosso planeta. E se fala muito também da linha de não retorno dos oceanos e da falta de cuidado com isso. Calotas de gelos gigantescas desgrudando e derretendo, aumentando o nível do mar, enfim. Treta grande, né? O quanto você acha que a gente está perto dessa linha de que tudo já era mesmo, não tem como fazer? O quanto a gente está próximo dessa linha? Léo, eu não sou um grande estudioso, assim, eu nunca me aprofundei muito nesse tema, mas eu penso, pelo que, assim, dos 20 anos que eu atuo, a gente já vê mudanças muito rápidas, assim. Eu acredito que a gente não tem mais 2, 3 gerações aí de paz, não. Não sei se a gente com mais 100 anos, a gente tem mais 100 anos de planeta. Eu posso estar falando uma maior besteira aqui, porque eu nunca me aprofundei nisso, mas eu penso que a gente não tem mais 100 anos de planeta seguro, né? Habitável da forma como ele é hoje, não, né? Principalmente a zona costeira, ela vai ser muito afetada, né? E boa parte da população mundial está na zona costeira.
As cidades vão ser Aumentando o nível, alagadas, aumentando né? o nível As do cidades mar. vão ser alagadas, né? A gente vê muito isso aqui no nosso litoral do Ceará, né? A erosão, ela tá destruindo muitas praias, né? E Capuí é um município que é exemplo, assim. A erosão, quem conheceu a praia, por exemplo, de Redonda, de Peroba, há 15, 20 anos atrás, são outros ambientes completamente degradados, né? E isso ameaça, a gente não está falando só de bicho, ameaça as comunidades que moram nessa zona costeira, né? E quem é mais rico tem condição de construir indo mais para trás, fazendo suas barreiras, suas muretas, suas muralhas de concreto, mas as comunidades estão se perdendo aí, né? Caramba. Eu já conversei com algumas pessoas conversei com o Hugo, já conversei com a Magda, né? E a galera é bem... É dramático, assim. Obviamente que tem um discurso do... Temos que continuar tentando. Sim, sim. Né? Sim, não é, sim, vamos claro. lá, vai papocar mesmo, vou pagar minhas contas, então vamos embora, né? Não dá pra ser assim, Não né? é assim. Mas eu vejo a frustração, assim, na cara da galera que trabalha com oceano e com mato, com floresta, sabe? Com espécie. Eu vejo a cara de cansaço no sentido de, mas... Por que não diminui a poluição? Por que não assinam os tratados? Por que a coisa não anda para... O que falta, sabe? É porque trabalhar com conservação é trabalhar com política. Precisa ter política envolvida para fazer a coisa acontecer. Não somos nós, como ONGs, como organizações da sociedade civil. A gente tem limites de atuação, de onde a gente muitas vezes identifica problemas, faz diagnósticos, faz ações concretas de conservação, mas se isso não caminha de lado com o interesse da política pública, a gente está enxugando gelo. Não adianta a gente Só ganhando tempo. Não adianta a gente estar criando unidade de conservação se o órgão ambiental não consegue bota um fiscal para cuidar de milhares de hectares e aquilo é uma unidade de conservação que ela existe só no papel. Na prática, aquele ambiente ele não é um território preservado, cuidado como ele deveria ser. Não, Vitor, se você olhar qualquer filme hollywoodiano, ou de qualquer lugar que mostra o fim dos tempos, sempre tem um cientista, especialista que implora para uma reunião com os seus governantes. Fala, irmão, muda agora. Aí passa-se 5 anos, ninguém mudou nada. Aí tem o I told you so, né? Eu te falei, eu te avisei. E a ciência sempre ignorada. Em praticamente todos os filmes. E na vida real, em uma certa instância, isso se É isso, a gente vive isso há muito tempo, né? Quando tu vê tipo, uma nação como os Estados Unidos... gigantesca, que bota muita poluição no mundo, vai lá e tira o tratado Acordo de Paris, o Acordo de Paris. Simplesmente tira. Quando tem um monte de cientista falando que se subir mais 1 grauzinho, 1 grau e meio, não sei qual é, também tem que ver direitinho, a temperatura da Terra vai dar merda. Assim, a gente vive isso já há bastante tempo, mas eu acho que agora está mais... Eu acho que com as redes sociais isso ficou mais escancarado, né? Esse negacionismo da ciência e, assim... É o óbvio, mas tem pessoas que não querem entender o óbvio. Então, assim, nem sempre é fácil quando a gente... Felizmente, eu trabalho com espécie que a gente considera que é carismática. Isso ajuda. Quando a espécie, ela é meio... A gente brinca que é fofofauna, assim, que é carismática, que atrai atenção. Isso ajuda a ganhar visibilidade, as pessoas a terem empatia. Mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha com conservação de serpente, de sapo, ela não vai ter o mesmo engajamento. Serpente? Que se dane, né? Então, assim... E a gente vive tempos que tem pessoas que não estão nem aí se outra morreu bem ali, se deram um tiro na cara, ou se eu tô... O que é que importa se eu tô aqui resgatando um filhote de peixe-boi? Aí vem aquela pessoa e diz assim, pra que vocês estão gastando dinheiro com isso? Por que não vão dar dinheiro para as pessoas que estão passando fome? Só que essa pessoa que tá falando isso, ela não ajuda em nada, ela tá só realmente... Mas isso aí é um retrato da internet. Então, assim... De vez em quando a gente ouve esse tipo de comentário, né? Por que gastar tanto dinheiro? Eu acho que a gente tem uma dívida histórica com a nossa fauna, com o nosso ambiente. E o que a gente fizer aqui ainda é pouco para compensar todos os danos. E não é nós aqui, pessoas físicas, né? É a humanidade que já vem fazendo, causando há muito tempo. Vitor, sabendo que eu ia conversar com você entre um espirro e outro, eu estava pensando a respeito disso, né?
Eu tava no banheiro ali, tipo, lavando a mão para vir para cá, ajeitando meu tupete, e eu pensando na singularidade. Eu fico pensando nisso, na singularidade que nós somos. Até onde sabemos, a ciência não prova que existe vida em outro planeta. Por mais perto que esteja, né, estudos que mostram que pode ser que tenha, né? Tu deve ter acompanhado isso, sim. Mas ainda não tá lá, sim, não se cravou. Olha o quanto a gente é singular dentro de um universo em expansão. É um universo em expansão. O oceano é uma singularidade ainda absurda, né? As pessoas falam que o nosso universo ele é uma coisa tipo, tão gigantesca que você não consegue identificar tudo, mas o oceano é um outro universo de espécies que você não tem noção de que nem foram descobertas, ainda que estão muito fundas. Como que a gente não pode querer cuidar disso, dessa singularidade? Eu perguntei aqui para quem foi? Foi para o Hugo? Acho que foi para o Hugo. E para a Magda, existe a possibilidade da humanidade virar, de fato, uma espécie interplanetária? No sentido de não exatamente estar nos planetas, mas viver no espaço. Sai do planeta, fica nos espaços e tal, como uma alternativa. Né? Porque tem cara querendo chegar em Marte. Tem mas não vai ser para todo mundo, né? Sabemos. Não, e ainda, mesmo que não seja para todo mundo, não existe essa possibilidade. Eles dizem, cara, não existe. A nossa alternativa é a Terra. Porque o corpo não responde bem no espaço, o corpo tem um limite no espaço. Tem gente que volta do espaço com, sei lá, 100 dias no espaço já todo alterado por dentro. Então, assim, não tem. A nossa alternativa é a Terra. Sim. E é assustador, de fato, quanto essa singularidade é desrespeitada. Mas, exatamente, assim, e muitas pessoas não se dão conta, vivem nesse imediatismo, né? Tu estava falando de oceano, assim, se eu não me engano, acho que 80% a 90% das espécies dos oceanos ainda não são conhecidas. A gente ainda não conhece essa biodiversidade. E provavelmente nem vamos conhecer. Quantos por cento? Se eu não me engano, é entre 80% e 90%. Ainda não é conhecida. Desconhecida? Olha aí, que loucura. Então, e provavelmente nós não vamos conhecer. Tem o Mega Tubarão, tenho certeza que tem. Ele está lá embaixo. Ele já existiu. Agora, ele está aí. Aquele filme não é mentira, é a mais pura verdade. Ele já existiu, não sei se ele ainda existe. Ele podia até fazer alguns estragos em alguns lugares, mas nem enfim, né? Uma pausa para falar da Betânia. Tu já ouviu falar da Betânia, né? Já. Tem Betânia na tua casa? Tem. É bom demais, lá na né? Aquasis também. Também tem na Aquasis? Tem. Meus amigos, Betânia, patrocinadora oficial dos nordestinos pelo mundo, aqui no Videocast e também na cozinha. Essa empresa maravilhosa de lácteos, uma variedade incrível. Tem leite, tem creme de leite, leite condensado, leite em pó, chocolatado, queijo coalho, requeijão, manteiga. Enfim, uma variedade incrível para você aí e tá dentro da casa de toda a família nordestina, uma empresa 100% nordestina. Tinha que estar com os nordestinos pelo mundo. Betânia, muito obrigado por tudo e vamos continuar com a nossa conversa. Mas, enfim, a gente ainda desconhece muita coisa, né? Eu acho que a ciência ela não precisa se limitar à lógica. Temos que focar, todo mundo agora tem que... Eu acho que tem multi-áreas para a gente estudar, cada um cuidar do seu quadrado, né? E não tá apontando... Todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que trabalhar em prol da fome, todo mundo tem que trabalhar por melhoria de saúde. A gente tem que fazer muita coisa junto, porque está tudo conectado. Não adianta a gente trabalhar até porque se você se desconectar do oceano, se desconectar disso, vai dar problema boa parte de fome também. Da população mundial depende do recurso pesqueiro. Do recurso pesqueiro. Isso é uma ameaça iminente. Quem pesca, até a gente, assim, eu sou cearense, né? Quando eu era criança, tipo, lagosta era uma coisa que... o Ceará tem muita lagosta. Hoje, para produção de lagosta ainda existe, mas são níveis muito mais críticos, né? Assim, a gente já vive na prática essa escassez, né? Essa sobrepesca que a gente chama. E essa é uma ameaça muito iminente que a gente tá meio que assim... Maquiando, né? Mas já tem muito bicho passando fome por conta da sobrepesca, né? Baleias que estão morrendo de inanição porque já não tem mais comida. Que o homem está pegando. Porque a cadeia não se sustenta, né? Quando você vai tirando um elemento da cadeia, ela não consegue se recuperar, né? Então é aquela coisa, do crio vem o peixinho maior, outro come. Baleia morrendo de fome. Tem muitas. Que ela não encontra comida no mar. Não tem mais comida. Tem. E você falou da fofofauna.
É muito curioso, né? Porque quando você fala, vamos falar do peixe-boi marinho, que fofinho, né? Ele é fofo. Quando você fala tubarão, já muda? Já. Porque ele não é visto como um cara E maneiro. a maioria das espécies de tubarão é ameaçada de extinção. E Porque eles ele são não é visto como um cara maneiro, Isso, né? eles são importantíssimos. Demais. Eles regulam tudo que está abaixo deles, Total. né? E aí, assim, tem embarcações de outros países, eu posso não estar falando besteira aqui, mas não sei se Japão ou outros países que estavam caçando tubarão em Fernando de Noronha, né? Então, Fernando de Noronha. sim, e é só para tirar a barbatana. Eles tiram a barbatana e jogam o bicho de volta na água, né? Para fazer uma sopa lá, enfim. Aí o bicho volta todo errado. Volta né? e morre, né? Para a água e morre. Então, assim, as águas jurisdicionais, quando os países ainda têm algum domínio sobre as águas, ainda existe algum nível de controle, mas o que não tem dono, tem muita gente fazendo coisa aí que a gente nem sonha, né? E o tubarão mesmo? Qual o predador do tubarão? Depende da espécie de tubarão, por exemplo. Assim, O branco são poucos, né? Só a orca, né? A orca é, assim, mas eles têm poucos predadores, mas as orcas estão no topo. Aquele bicho é danado, né? É, meu sonho é ver uma orca, nunca vi. Eu já. Nem na piscininha. Só no quando eu era SeaWorld. moleque lá na Disney, né? É, não vi. Nem essa aí pra mim eu tava feliz, não vi. O auge do Free Willy, pô. Então, não vi. Free Willy pulando, negocinho Sim. e tal. Uma criança, né, comandando um parque, né? E a gente acreditando que dava tudo certo. Não, e vem baleia, vem pula! E a baleia pula, né? É. Mas, enfim, é a mágica do cinema, Sim. pô. O cinema é uma mentira. A gente tava falando em off aqui do Tom Cruise, pô. É uma mentira maravilhosa. A gente nunca vai viver, a gente tem que viver no A gente cinema. tem que ver uma mentirinha também, né? Pra aliviar a Total. realidade. Assim. Mas vamos voltar pra Fofofauna? Bora. Podemos voltar pra Fofofauna? Podemos. Tem nomes pra essa Fofofauna, né? A Fofofauna do peixe-boi Tico. O Tico é um peixe-boi que vocês estavam acompanhando, que foi solto depois, né, de todo o esquema. Ele acabou por parar na Venezuela. Foi. Como que o Tico foi parar na Venezuela? E como vocês também tentaram trazer ele de volta? Aham. É importante que o Tico volte pro Brasil? Ou tá tudo bem o Tico pedir nacionalidade na Venezuela? O Tico, ele se tornou uma questão diplomática complexa, né? Assim, ele... Em 2022, a gente soltou ele, né? Ele passou por todas essas etapas da reabilitação, da aclimatação, foi solto. E, assim, os animais, eles se comportam de forma muito diferente. A gente não consegue muito prever o que eles vão fazer, né? E aí, nos primeiros dias que a gente soltou o Tico, o peixe-boi é um bicho costeiro. Ele foi se afastando, ele chegou a uns 40 quilômetros de distância da costa, a gente começou a planejar umas operações para tentar capturar ele, o que é bem complexo, né, com barco. E aí, felizmente, ele já estava passando por Acaraú, né, que é uma cidade aqui no oeste do Ceará. Ele retornou sozinho para a costa. A gente, ele aprendeu. Né? Então, ele entendeu que é pro outro lado. Que não é lá, é aqui, né? Porque só tem comida para eles onde o sol ainda incide e nasce planta, né? Em alto mar não tem capim, assim, ainda tem alguns bancos de alga que passam, mas o bicho precisa ficar perto da costa, né? Aí, no mesmo dia que ele voltou, ele caiu num curral de pesca. Lá em Acaraú tem muito essa arte da pesca de curral, né? Que são estruturas bem grandes, construídas realmente na zona costeira, né? E aí ele caiu num curral, a gente conseguiu resgatar, ele estava bem de saúde, a gente decidiu só recolocar o transmissor dele, e aí a gente vai monitorando porque ele tem um transmissor, né? E vai emitindo um sinal de... Cara, o Tico já foi de pescado. GPS. Foi. E aí a gente soltou ele, e aí no mesmo dia ele voltou para alto mar, né? Só que aí ele pegou a corrente norte do Brasil, que é muito forte. A gente até publicou um artigo científico sobre esse trajeto do Tico. Ele foi derivando com a corrente oceânica, né? E aí a gente tentava se adiantar, ir para um lugar para pegar um barco, mas a corrente era mais forte, ele passava. Nossa equipe foi para Oiapoque, foi nossa última tentativa. Caraca. Né? A gente conseguiu até apoio de um grupo aéreo do Exército do Amapá, mas o avião não tinha autonomia para chegar onde ele estava, era quase 200 quilômetros da costa, né? Porque a gente queria saber se ele pelo menos estava vivo ou se era só de repente ele morto, boiando com o transmissor, né?
E aí, a partir do momento que passou do território brasileiro, a gente foi ficando com a atuação mais limitada, né? Na Guiana Francesa existe um certo conflito de pesca, da entrada dos brasileiros, então não é um lugar tão seguro para se entrar. E precisa de visto, né, para entrar na Guiana Francesa, que é o país logo do lado. E aí a gente voltou para casa para... vamos ter que acompanhar remotamente, ver o que é que vai acontecer, né? Chico e aí, foi diariamente, turistar, foi chegando os pontinhos. Mas o risco de um animal desse morrer é muito grande, porque Claro. ele está num ambiente completamente desfavorável, ele não tem água, eles precisam beber água doce, ele não tinha água para beber, ele não tinha o que comer, e ele estava sendo arrastado, né? E aí, quando ele estava se aproximando de Trinidad e Tobago, né, que é aquele país que, desculpem a minha ignorância, mas a gente só ouve falar na bandeirinha da Olimpíada, Trinidad Sim, e Tobago, mas eu não sabia onde ficava Trinidad e Tobago, né? Ele foi turistar mesmo. Né? Ele chegou em Tobago, que é a ilha maior que fica em cima, e aí a gente conseguiu acionar o pessoal de lá, né? Entrar numa rede de instituições do Caribe e tal. E aí uma pessoa mandou um e-mail. O peixe-boi não está morto, não é só... A gente queria recuperar o transmissor, porque o transmissor é caro, é uns 45 mil reais um transmissor, Opa! né? A gente não precisamos recuperar pelo menos o transmissor se o animal tiver morrido, né? Porque o transmissor também podia ter se soltado dele, isso pode acontecer, né? E aí o cara escreveu, o bicho tá vivo, tá bem aqui, ele tá com transmissor. E aí foi uma euforia, gente chorando, o Tico tá vivo, o Tico tá vivo. Vamos organizar uma viagem agora para Tobago. Tá vendo? Não se apega sim, rapaz. Não, a gente se apega assim. Só que é um destino bem difícil assim de ir. Eram muitas escalas. E aí, no dia que eu não consegui embarcar por causa de vacina de febre amarela, fui barrado na porta do avião. Assim, tinha tomado a vacina com 2 dias de antecedência. Tico doido pra te ver. Eu acho que nem sei se ele estava doido para me ver. Aí, mais parte da equipe chegou, a Camila, que era uma bióloga que trabalhava com a gente. No dia que ela pousou na ilha, ele estava fazendo a volta, aí ele saiu. Ele foi rumo ao Caribe. Caraca, no dia que vocês chegaram? Ele saiu. Ele contornou a ilha, foi pra Acho que o problema são vocês, viu? Ele e meu amigo já foram muitos anos juntos, me deixe turistar. E aí, mas isso ele já estava quase 60 dias, né? Nessa viagem vagando, assim. Então já não é uma situação tranquila. Um animal ele come sem comer, caminho? sem comer, sem beber água. Então, apesar de ser um bicho resistente, a gente não foi totalmente surpreendente. Ninguém tinha ideia de que um peixe-boi podia ser um bicho tão resistente. E aí ele foi chegando perto de umas ilhas do Caribe venezuelano. A gente estava nesse grupo dessa rede. A Venezuela conseguiu... A gente tem uma imagem da Venezuela, assim, mas a Venezuela conseguiu realizar um resgate que ninguém no Brasil tem estrutura para fazer. Com navio militar, com toda a estrutura do mundo, eles conseguiram capturar o Tico. Trouxeram, levaram para uma ilha lá, que tinha um aquário, né? Não foi simples, porque a Venezuela também não é um país muito aberto à comunicação, então a informação começou a ficar mais restrita para a gente, né? Isso foi em setembro de 2022. E aí era período eleitoral também, tá? Fim de 22, o Brasil estava sem embaixada na Venezuela. Não tínhamos relação diplomática com a Venezuela, né? E aí ele foi levado para um aquário, eles cuidaram. Eles salvaram o animal. O Tico tinha comido uma sacola de plástico, ele estava absturdo, ele ia morrer se ele não tivesse sido resgatado. Eles conseguiram tirar realmente, né? Fazer umas lavagens intestinais, tirar o plástico do... Ele comeu uma sacola de plástico. Olha no o meio homem desse aí, caminho, ele comeu uma sacola de plástico, né? E aí ele ficou esse tempo todo num aquário, depois foi transferido para um zoológico, e a gente nas tentativas, né? De conseguir, de ir lá, de articular esse retorno dele. Porque o Tico, na verdade, é um indivíduo, mas a gente trabalha por cada indivíduo, porque cada indivíduo tem uma função importante, né? Vamos lembrar que são um pouco mais de 1.000. Assim, cada um que a gente consegue soltar tem um papel importante, né? E além de uma questão de bem-estar também, né? E aí foi muito difícil essa comunicação, né? Essa articulação com a Venezuela, né? Nós conseguimos ir lá no ano passado, né? Foi um momento muito bom de troca, de intercâmbio assim, com as equipes venezuelanas. Tava tudo caminhando para dar certo. Começou-se uma dificuldade muito grande, porque como é que a gente vai fazer essa operação? A gente não conseguia um avião aqui no Brasil. Não tinha... Tentamos
companhias particulares, uns orçamentos surreais assim de voo para trazer, né? A FAB não conseguia apoiar nessa época. E aí a estratégia era usar o avião venezuelano para trazer. Aí quando chega lá a gente descobre, avião venezuelano não pode abastecer no Brasil. Depois é que a gente vai descobrindo várias nuances assim que dificultam a situação por causa dos embargos econômicos, né? A situação ia só se enrolando. Aí, quando estava para acontecer, foram eleições na Venezuela, no agosto, né? E aí mudou todo o cenário político, a coisa deu uma nova regredida. O Chico é um refugiado, né? Que a gente chama assim. Ele ainda tá lá? Ele ainda tá lá. Ele vai completar 3 anos, né? Que Cheio ele tá de novos zoológico. amigos. Ele não tá cheio de tantos amigos, ele vive num tanque com outros 2 peixes-bois, né? Os venezuelanos cuidaram e gastaram muito dinheiro, investiram muito nesse resgate, assim, mas ele não vive numa condição legal, ele vive num tanque muito raso, né? Ele fez toda essa aventura, ele é um sobrevivente, então a gente ainda acredita que ele pode fazer o papel ecológico da espécie aqui. Aí, a partir desse ano, a coisa deu uma avançada, né? A Petrobras fechou um acordo com a FAB de financiar o combustível, né? Então, muito provavelmente, Chico volta. Eu espero muito que ele volte esse semestre ainda. Pô, tu me leva pra conhecer o Tico? Levo. Quando ele estiver aqui, levo. Pra gente fechar essa história? Levo sim. Eu quero um corte disso. Sério? Todo mundo quer essa. Não, tipo, a gente contou a história novela. do Tico, a gente contou a história do Tico toda, né? Isso. Eu quero o fim dessa história com o Tico aqui. Quer dar um cascudo nesse Tico por todo esse trabalho diplomático que ele deu. Eu quero entrevistar o Tico aí, mas conta aí, como é que é Trinidad e Tobago? Cara, Trinidad e Tobago Mas era por que perfeito. tu comeu o saco, Tico? Tinha comida, tinha ambiente favorável, água linda, e o Zé Manel não ficou lá. Tudo pra ele, né? Caraca, é mesmo. Quando vocês chegaram, ele falou... Mas isso assim, a gente fala brincando, mas isso é um indício de que o animal não tá bem, que ele não tá sabendo se orientar, né? A gente diz que ele tá fazendo um deslocamento errático. Ele não sabe para onde ele tá indo, ele não sabe onde ele tem que parar. Isso pode acontecer. Isso né? é muito também por ele ter sido criado em cativeiro? Sim, certamente. Meu irmão, qual é dessa parada? Pra lá tá mais legal, eu vou pra lá, isso? Essa marezinha tá me levando, eu vou. Às vezes o bicho vai sendo só arrastado por corrente, não consegue... O Tico. O Tico, é. Não é o bicho, é o Tico. Tá, mas aí já tô apegado a ele. A gente espera muito que... Cara, quando eu cheguei, que eu me deparei com ele, assim, dá aquela felicidade, alegria. Chegou a ver ele lá? Assim, vi, a gente fiz exame dele, a gente Na participou. Venezuela? Sim, na Venezuela, tu já né? teve um encontro com o Tico, mas dá uma vontade, assim, de... Bora, mano. Infeliz, olha o trabalho que tu tá dando pra gente aqui. Né? Diplomático, até hoje ainda... Tico, olha onde tu foi se meter. Ingrato, Tico. A gente te tratou por 6 anos, Tico. E tu foi embora. Mas ele vai voltar. A costa brasileira aqui pra você todinha. Que porra a gente pode tentar de novo, assim, tá nos protocolos. Então a gente quer tentar de novo, né? Vamos. Agora ele vai parar na Islândia. Não, aí, pelo amor de Deus. Chico vai meter uma ali pra Europa. A peixe-boi não tolera água fria. Água fria, eles morrem. Chico, abaixo de 21 graus não vá pra eles. Não vá pra Islândia, então. Tem muita orca também, não é jogo, não. Essa ilha que ele tava é uma ilha cheia de tubarão. Ele teve muita sorte. Tem uma baía cheia de tubarão e ele escapou lá. Macho, só rindo, velho. Isso daria um desenho animado. Tico e suas aventuras. A gente pensa em fazer, assim, algum tipo de livro ou de documentário bora fazer, mesmo, porque é uma história... Ele foi o maior deslocamento já conhecido que um peixe-boi fez. Tem assim, imagem foi mais disso? Foi mais de 4.000 quilômetros que ele percorreu. Nenhum peixe-boi fez esse caminho tão longo que ele fez. Assim. Mas vocês têm imagens de tudinho? Lá no Vocês desembarcando na Venezuela. Ah, não, isso a gente tem. Aquelas imagens de celular mesmo, essas coisas, tem tudo? Tem. Né? O Mica, infelizmente, não conseguiu ir com a gente para fazer a cobertura. A cobertura foi dos biólogos e veterinários, mas a gente tá tem. Massa, né? Tá razoável, não tá tão boa, mas... Desculpa, comunidade. Vocês devem filmar pra caralho, eu tô zoando. Eu só quis defender a comunidade dos videomakers, tá? Claro, mas cada um tem que saber o... Né? Você não até falou onde cada um vai, no seu né? quadrado? É, exatamente. Mas biólogo deve filmar muito bem. Não, filma não. Era no começo, isso era assim, até voltando um pouco, né? No começo,
Isso é uma dificuldade que muitas ONGs ainda têm. Infelizmente, a Aquarius ela conseguiu evoluir e se estruturar muito bem hoje em dia, assim. Mas quem fazia a parte administrativa eram os biólogos, veterinários, tipo assim. Então, isso é tudo muito difícil, né? Você fazer coisas que não são da sua E vamos falar agora de outro... Eu tenho interesse na história do Tico, tá? Tá bom? Quando ele A chegar, gente usa o Hub avisa. UNPM. Hub UNPM, nosso hub de criação de conteúdo. Ah, legal. E agora é hora de falar da Do Norte, essa empresa maravilhosa da família Usibraz, viu? Várias marcas embaixo desse guarda-chuva, como a Love Nuts, galera fit, adora. Você já tinha ouvido falar da Do Norte? Já. Do Norte, maravilhosa, castanha. Se você não tem um momento de resenha, vai assistir um joguinho de futebol, basquete, crossfit. Aqui tem que ser crossfiteiro, não é? Crossfiteiro? Crossfiteiro seria demais, assim, eu tento manter a prática. Tem campeonato, cara, de crossfit. Assiste com uma castanhazinha do Norte. É usado também para complementar pratos Masterchef, certo? Vários chefes de cozinha, cozinheiros e cozinheiras usam as castanhas do Norte para complementar seus pratos, viu? Do Norte, muito obrigado por estar com a gente há muito tempo, nos apoiando em todas as nossas iniciativas, tanto aqui no Brasil como fora, levando também para quem está fora um pouquinho de casa, né? Pensou em castanha? É castanha do Norte. Tamo junto, vamos voltar para nossa conversa. A gente tem um outro peixe boi que a gente soltou que deu muito trabalho, aprontou muito. Aqui, É isso que eu quero saber, chama... da Rutinha. Não, mas não é nem a Rutinha ainda, é uma chamada Pintada que a gente está fazendo uma cartilhazinha, histórias da Pintada, porque ela ficou conhecida nesse Ceará inteiro. Foi um peixe boi que aprontou muito, assim. Hoje ela tá morando lá em Capuí, mas... Ela tá morando, é massa, né? Assim... Vocês sabem porque vocês vão acompanhando, ela tá por lá, ela né? já não é mais monitorada, já tá há 2 anos, ela não tem mais transmissor, mas ela continua usando umas áreas lá em Capuí que a gente sabe que ela tá por lá. Né? Ela manda um recadinho, liga de vez em quando. Infelizmente a Pintada é um caso complicado porque ela vai para uma área de porto que é super poluída. Aí os barcos, quando vão drenar água, ela fica bebendo a água suja dos barcos. Aí pega giardia, aí a gente tem que tratar. Ela aparece de vez em quando só para pegar umas vacinas. Para fazer um exame, né? Um check-up, assim. Doutor Vitor, é o seguinte. Esse A cruzeiro gente- aqui não tava legal. A gente já tentou algumas vezes tirar ela dessas áreas mais poluídas, porque isso acontece, né? Isso é muito do que a gente não consegue... A gente tenta fazer o melhor, mas a gente jamais vai simular o aprendizado que a mãe ou que o convívio com outros animais da espécie dariam, né? Mas, doutor Vitor, como é que você encontra com ela? Como é que é isso? Porque se ela não tá A gente monitorada... sabe que eles têm... A gente marca eles com nitrogênio líquido, eles têm um número no dorso. A gente sabe, a pintada é o número 3, né? Então é marcado, todo mundo vê, né? Eles têm a gente faz umas marcaçõezinhas na cauda também. A gente consegue reconhecer os indivíduos. Consegue, sim. Os indivíduos. Cidadãos. Os cidadãos do peixe-boi, do Conseguimos mar. reconhecer. Mas e a Rutinha, cara? Explica a história da Rutinha. Ah. Porque tava rolando aqui, vamos deixar claro, né? Saiu no jornal. Como que a gente conheceu vocês? A gente chegou até vocês pelas notícias que estavam saindo nos jornais e tal, dos peixe-bois que estavam nadando aqui perto da orla, né, de Fortaleza, com as suas boinhas, né? Sim. E muita gente, inclusive, acha que aquilo que o peixe-boi tá preso numa rede, vai lá e corta, e na verdade é o transmissor, né? Isso. Que custa 45 mil, Isso. né? E que é o que faz a gente conseguir acompanhar eles, saber se eles estão A galera bem, vai né? lá nhaque, mas cheio de boa vontade no isso, coração, isso, óbvio, isso. né? Mas fala da história desses dois peixe-bois que estavam andando aqui por Fortaleza e que foi como a gente conheceu vocês. Isso é uma das coisas que faz a gente de manter muito o entusiasmo desse nosso trabalho, porque a gente às vezes pensa que viveu todo tipo de situação, mas sempre vem coisas novas, né? Essa história do Tico é uma e a da Rutinha é recente. A Rutinha ela tem esse nome porque ela é o único peixe-boi que encalhou no litoral oeste daqui do Ceará que a gente conseguiu reabilitar, porque os peixes-bois estão mais no leste, né? Na área de Capuí. Ela encalhou em Itarema, numa praia que tinha o nome de Mulheres de Areia. E aí as pessoas mais jovens não têm a referência da novela, né? Que tinha as personagens, a Ruth e a Raquel, né? Inclusive a praia já até mudou de nome, hoje eles chamam Ilha do Guajiru, não é mais Mulheres de Areia, né? Ela passou por todas essas etapas também, a gente soltou a Rutinha agora em janeiro. Ela fez um deslocamento muito rápido, né? E aí a gente precisou intervir, ela foi lá, ela chegou perto de São Luís do Maranhão. A gente precisou intervir, capturar, voltar, soltar ela em Capuí de novo, dando aquela chance de orientação. Reconhece que em Capuí tem comida, tem água doce, tem Querida, aqui é o teu lugar. outros peixes-bois, né? E aí, quando esse deslocamento é muito rápido, ele é perigoso, que mostra que o bicho não pode estar achando uma área muito favorável para ela ficar. Aí ela ficou
cerca de um mês lá em Retiro Grande, Capuí, e decidiu se deslocar de novo para cá. Que aí foi quando ela foi avistada aqui na Praia Mansa, perto do porto, que aí muita gente ficou sabendo, né, da presença do peixe-boi. E acabou chamando a atenção porque a gente não tem mais peixe-boi aqui nessa área do litoral, né? Fortaleza, Litoral Oeste, eles já não ocorrem mais, eles são bem desconhecidos. E aí, para nossa surpresa, a equipe estava monitorando a rotinha ali na Praia Mansa, né? Ali perto do porto, e de repente tinha outro bicho junto com ela. E a gente, nossa, 2 peixes-bois em Fortaleza é muita coincidência, né? Porque o bicho já nem tem mais aqui. E aí o pessoal percebeu que o segundo animal tinha um cinto, porque a gente coloca um cinto de couro com borracha na base da cauda deles, que é onde prende um cabo e vai o transmissor. Ah, então esse bicho é algum bicho que já passou por todo esse processo, é um bicho que foi solto, né? E aí a gente descobriu que não era nenhum dos bichos, que a gente tem alguns animais que a gente soltou que perderam o transmissor e a gente não sabe onde eles estão, né? Não era nenhum dos nossos, e aí a gente descobriu com os parceiros do Rio Grande do Norte, que era um animal que tinha sido solto lá, que estava desaparecido desde o ano passado, desde, se eu não me engano, de novembro do ano passado. Não funcionava. Já não foi. O transmissor, na verdade, ele tem 2 pontos de quebra, porque caso o animal se engate numa corda, numa rede de pesca, ele arrebenta e o animal sai livre, né, para ele não ficar preso e não morrer afogado ou asfixiado, né? Então, ela perdeu esse transmissor no ano passado e estava desaparecida, né? E aí, quando um bicho desse está desaparecido, a gente não tem como assegurar o sucesso do nosso trabalho, né? A gente fica anos acompanhando os bichos e a gente precisa saber se eles se adaptaram, né? E a gente descobriu que era uma outra chamada Angelina, que tinha sido solta lá no Rio Grande do Norte, né? Ela tinha sido resgatada aqui no Ceará por nós, mas na época a gente estava super lotado de filhotes, encararam muitos filhotes, e a gente mandou para lá. E aí a equipe conseguiu botar um transmissor nela também, e aí a Angelina estava meio que com um comportamento de filhote, assim, se protegendo através da rotina. Na verdade, a gente achava que podia ser uma coisa benéfica, mas começou a perceber que, na verdade, ela estava importunando a rotinha, né? Então, a rotinha começou a fugir de novo, e ela foi atrás. Ela queria fazer amizade. Na verdade, o que parece é que ela meio que adotou como mãe, né? Só que ela só adotou como mãe. A outra não adotou ela como filha, né? Não foi uma troca, foi só A Rutinha era a mãe, no caso. A Rutinha era a pseudo-mãe dela, né? E aí elas chegaram lá em Acaraú, a gente decidiu intervir de novo e voltá-las para Icapuí. Só que dessa vez vamos separar, porque a Angelina está perturbando aqui a Rutinha, né? 2 dias depois, a Angelina encontrou a Rutinha de novo. Gente, assim. Então, eles conseguem se comunicar bem, né? Mas como é que tu sabe que estava importunando? Cara, isso é uma coisa difícil de medir, mas ela não gostava exatamente da aproximação do outro animal. Sempre uma ficava muito por baixo da outra com um comportamento muito de filhote, sabe? Se protegendo, assim. E aí a Rutinha tentava sempre sair quando estava quando a Angelina ficava muito próxima, né? Mas medir isso é muito difícil, realmente, né? Às vezes fica mais num campo de suposição, assim. E aí elas passaram mais, se eu não me engano, uns 20 dias juntas e Rutinha debandou de novo. Largou a Angelina em Capuí e agora ela tá lá em Itarema. Ela tá em Itarema. Tá onde ela encalhou, né? Sem Angelina. E não sei quem é que a Angelina vai achar agora pra colar. Tadinha, a Angelina só queria uma mãe. É carente, né? Bichinha de uma mãe. Ela já é um bicho por isso de que 5 não é, anos, por isso assim. que tinha que ser a Raquel, né? A Rutinha dava trabalho, ó. É porque a Raquel era a má, né? Era. A Rutinha era um A bicho Rutinha, grande, tinha o da forte, Lua, né? dava umas porradas na gente, ela é bem forte. Angelina, vá procurar outra. Procura outra parceira aí. A Raquel não tá te querendo. Não tá te querendo. Mas aí acabou sendo uma história que deu uma visibilidade, inclusive vocês acabaram conhecendo a gente, né? E foi bem atípico, a gente estava preocupado porque a orla aqui de Fortaleza ela é uma zona muito de risco para o peixe-boi, né? Tem pesca, tem barco, tem turismo, então não é um ambiente seguro. E não tem comida, então não é um ambiente seguro para um peixe-boi ficar. Então, felizmente, elas saíram daqui rápido, né? Entendi. Agora, qual a importância, assim... Sempre que eu ouvi você falar aqui, a gente está focado muito na parte dos mamíferos aquáticos ali, né? Sim. Mas qual a importância... Pelo menos ouvindo você falar,
a articulação nacional e internacional de todo mundo da área de vocês, de outras ONGs, de outros estados, é fundamental, né? Sim, sim. Porque você tem que dar suporte para Rio Grande do Norte, tem que dar suporte para São Luís do Maranhão, tem Bahia. Deve ter animais, caso, sim, indivíduos, como vocês falam, né? De todo esse ecossistema, de toda a orla brasileira e internacional, que de repente vem bater aqui. E aí, o que vocês fizeram pelo Tico, deve ter gente que procura vocês também, tipo, ei, o meu indivíduo tá aí. Vocês viram um peixe-boi chamado de Afonso passando pela beira-mar? Deve ter isso, né? Tem. Os bichos não têm o território da gente, né? Eles não têm fronteira. Então, quando passa o limite de atuação da gente, a gente tem que contar com os parceiros. Mas, por exemplo, tem casos de peixe-boi, não que a Aquasis cuidou, mas uns que chegaram na Bahia, na Bahia o peixe-boi já está extinto há muitos anos, assim, né? Entrou lá na Baía de Todos os Santos, né? Nos lugares perigosos, né? Tem um peixe-boi recentemente... Por que é perigoso a Baía de Todos os Santos? Cara, ele estava numa zona bem perigosa, com muita facção. A gente tem se deparado muito com esse facção? Com esse tipo de situação aqui também no litoral do Ceará. Mas como facção criminosa, humana? Que é difícil não, chegar. então é perigoso mesmo, não é pra rir não. Eu achei que fosse facção aquática. Não, facção... Meu irmão, tinha facção de tubarão por ali, uma galera meio sinistra que podia comer o peixe-boi. Você tá falando de gente. De gente, então assim, a equipe também... Mas assim, acabam se tornando riscos para os bichos também, né? De serem, por exemplo, a Rutinha aqui, teve gente que pensou em caçar ela. Nunca tinha visto um peixe-boi. Vou caçar para comer, porque as pessoas não conhecem, né? Então, os bichos vão se metendo nas encrencas também e a gente tem que ir acompanhando à medida que a nossa segurança também está resguardada. Eu jurava né? que você estava falando no campo aquático, pô. Não. Aí, assim... E, às vezes, nos ambientes muito inadequados, né? Aí tem que intervir, tirar. Então, acontece isso de uma pessoa... a gente tem grupos, né, de comunicação entre as instituições. Então, quando tem alguém dando trabalho na área do outro, a gente Por isso que pede é ajuda. muito importante essa parte de conexão, sim, né? de rede, né? Que a gente chama trabalho Rede em de apoio para os indivíduos. A gente chama de... É uma rede de encalhes de mamíferos aquáticos. Agora, uma pergunta. Como que a população... Tipo, eu, Deb, todo mundo que está aqui, Mick, pode contribuir para o trabalho de vocês? Isso é algo que a população também pode contribuir? Ou é uma coisa só de linha direta com o governo, com editais? Como é que funciona? Essa é uma pergunta sempre muito difícil, né? Geralmente as pessoas fazem, né? De como a gente pode contribuir. Eu acho que tem uma coisa básica que é... O problema, você nunca sabe se você estiver na praia aqui no Ceará, se você pode se deparar com um filhote de peixe-boi encalhado, né? Então, esse conhecimento desse problema, ele é muito importante, porque muitas vezes as pessoas têm a ação imediata de, encalhou, eu vou devolver para a água. Mas é um filhote que está sem a mãe. Se tu devolve para a água, ele vai morrer de fome. E às vezes ele já está desnutrido, ou ele está numa situação ruim. Né? Já está desidratado, né? E está com algum problema. Então, o fato de, pelo menos de ter essa orientação de não devolver, prestar aqueles primeiros socorros que a gente orienta, isso é fundamental para assegurar a sobrevivência dos animais, né? Agora, continua, depois tem uma pergunta. Agora, contribuir efetivamente, muitas vezes é mais importante, de repente, apoiar o trabalho de uma instituição local, né? Ajudar a divulgar ou contribuir, de repente, com alguma doação, coisas desse tipo que a gente faz essa aplicação mais prática, né? Você mesmo falou que, por exemplo, o Tico consumia... O Tico não, algum peixe-boi lá consome diariamente manteiga, por exemplo, né? Os filhotes tomam manteiga na fórmula que simula o leite da mãe, né? Porque é um leite bem gorduroso. Isso. Então, isso é uma forma que alguma instituição poderia ajudar, algumas pessoas poderiam ajudar? Sim, esse trabalho ele é muito caro, né? De cuidado desses bichos, tanto de alimentação como de tratamento da água, das piscinas. Então, ele é um trabalho muito especializado e muito caro, né? Hoje, quem financia nosso trabalho basicamente é a Petrobras, mas é por conta do licenciamento ambiental, né? O IBAMA obriga a empresa a executar uma condicionante que, para ela explorar petróleo na região, ela tem que fazer esse projeto, ela tem que custear essa atividade, né? E ver se a atividade tem algum impacto, alguma relação com a atividade petrolífera, assim. Mas
esse tipo de projeto, que é o IBAMA, que determina que as empresas cumpram, hoje ele está mantendo boa parte das instituições que trabalham com mamíferos marinhos e com fauna marinha, na verdade, no Brasil. Assim, porque se a gente dependesse de pequenos apoios mais pontuais, com certeza a gente não tinha perna para fazer o que a gente está conseguindo fazer hoje em dia, não. Pode crer. Agora, mesmo sabendo que não é a sua frente, né? A área do periquito da cara suja. Sim. Esse nome me deixou muito curioso. Periquito da cara suja. Ele tinha 100, apenas 100 indivíduos, né? 100 periquitos. Isso. Como foi que vocês conseguiram tirar esses periquitos da cara suja dessa situação? O projeto Periquito Cara Suja ele é um dos mais bem-sucedidos em termos de conservação de fauna no mundo, assim, né? Então, a equipe do Fábio Nunes, né, que é quem coordena o projeto, o principal problema da espécie é tráfico, né? Ainda é. Então, as pessoas retiravam os periquitos dos ninhos para vender, para comercializar nas feiras, né? E a perda de hábitat, porque Guaramiranga hoje é só... boa parte da mata é desmatada para construir casa, né? E condomínios e aí foi com muita inspiração nos projetos da Arara Azul, né? De fazer caixa-ninho. Os bichos não tinham mais árvore para fazer ninho. E aí eles começaram a fazer uma caixa para eles usarem como ninho. Uma caixinha de madeira simples, né? E os animais foram usando, né? E aí o projeto foi se expandindo, foram ampliando essa instalação dessas caixas-ninho. E aí trabalhar com ave é muito mais rápido do que peixe-boi, porque o bicho bota não sei quantos ovos, rapidamente um periquito vira em um ano geram 10, 20. Um periquito vira 10 periquitos. E aí um peixe-boi não, para ele virar um outro peixe-boi, bota 5 anos aí, né? Então, por isso que vocês vão atrás do tico até na... tem que cada indivíduo conta, né? E aí já tem mais de 15 anos, né, desse projeto. E aí eles conseguiram realmente, se eu não me engano, o último censo, Mica pode me ajudar, eu acho que está chegando quase em 2.000 filhotes que voaram já, né? Caraca! Então, e aí o projeto ele começou a se expandir. O periquito já está sendo reintroduzido em outras serras onde ele foi extinto no passado, né? Então, e o predador do periquito da cara suja é qual? O principal predador dele? Cara, que não vocês sei devem te levar isso dizer em consideração também, né? predador, Um predador. assim, às vezes nas caixas de ninho você encontra cobra, alguns roedores, enfim, alguns bichos predam os filhotes, né? Vão lá nas caixas de ninho e ocupam. Mas, enfim, isso faz parte do ciclo... da vida. Mas o principal problema realmente é a captura para tráfico, né? Às vezes eu fico... da mesma forma que eu acho lindo o meio da... Assim, né? A selva em si, ela é muito cruel também, né? Eu não consigo mais ver documentários disso do leão porque... pegando o viadinho. Cara, isso daí me quebra o coração, cara. O bichinho tá ali... só esperando, né? Pra, tipo, quem vai me levar hoje? Dá uma dor muito grande, velho. Eu não consigo, mas aí tudo é recorte, né? Porque se você tá vendo um recorte dali de um leão predando um viadinho, né? Mas aí agora faz o recorte do leão. Vamos lá, vamos pro leão. Tá com fome lá. Tá morrendo. Aí tem um filhote do leão que tá morrendo. E que tá pra ser predado por outro, porque é um filhote que sei lá o quê. Então o leão tem que ir lá... Então, tudo é recorte, né? E os documentários de natureza, eles conseguem pegar a gente porque eles Fazem fazem esse roteiro meio humanizado, né? Você vê que no documentário ele bota o nome no leão, na leoa, no filhote, assim, pra criar toda uma narrativa. Enquanto isso, Afonsinho sai para uma caminhada. Isso, Afonsinho morrendo de fome. Hein? Aí faz toda essa nova... E muitas vezes aquilo ali é fake, e a única né? coisa que pega não é imagem de vários né? bichos diferentes e vai construindo uma montagem de imagens e a única coisa que não é humanizado. É cruel mesmo. Tipo, às vezes você tá lá, a gente tem o Tico maravilhoso, e vem um tubarão e acabou a história do Tico, que você voa 15 anos cuidando do Tico. O primeiro peixe-boi que a gente soltou, Léo, que foi o Maceió, ele morreu atropelado por um barco. Foram anos de cuidado e ele morreu atropelado por um barco. A gente soltou um outro ano passado que comeu plástico, morreu. Então, a partir do momento que o animal está na natureza, a gente não tem mais controle. Né? A natureza não é fofa. Ela não é fofa. Não é. Mas a gente também não é, né? Não. E não, aí, não é. A gente faz parte da natureza em alguma instância, né? Sim. Né? Pra avacalhar muitas delas, né? E aí,
quando a gente se desconecta, acha que a natureza é uma coisa e a gente é outra, aí complica tudo, né? Se nem a gente faz a nossa parte de uma forma geral para ajudar por exemplo, a galera que mata tubarão, caça tubarão. Cara, tubarão é importantíssimo pro ciclo do oceano, né? É fundamental aquele animal estar ali e predar quem ele tem que predar. E faz parte do jogo, né? Sim. Enfim. Meu amigo, é o seguinte. Esses assuntos aqui, para mim, são sempre muito importantes. Eu sonho em ter uma empresa ainda que banque uma roda de conversa só sobre o meio ambiente, só sobre como a gente pode cuidar do planeta, como a gente pode cuidar da biodiversidade, como a gente pode cuidar dos oceanos. A dica está lançada, viu? Por favor, vamos fazer isso, porque eu acho que é muito importante a gente conscientizar isso, né? E o Nordeste tem uma orla gigantesca, a gente poderia estar fazendo mais. Mas eu quero fazer um bate-bola com você, posso? Pode. E eu estou aberto para receber outras pessoas da Aquasis. Sim, a gente tem muitos relacionados à parte A gente das falou aves, muito aqui, né? Sobre o oceano, sobre peixe-boi, mas a gente está aberto para receber a galera das aves também, viu, Mica? Pode perturbar a galera lá. A gente sabe que a galera não é muito fã de aparecer. Não, mas o pessoal das Mas aves tem, é que, mais... né? O pessoal das aves é mais midiático, youtuber? eles gostam, é mais. Tá no TikTok? Vocês estão no TikTok? Acho que não, né, Mica? Estamos vacilando aí, a gente não tá no TikTok. Tá sem braço do TikTok, é isso aí. Mas vai chegar, vai chegar. É o seguinte, posso fazer esse bate-bola? Pode. Então vamos lá. A Rutinha ou o Tico? Quem bate mais no teu coração? Cara, a Rutinha, porque o Tico foi um trabalho assim... Não, eu vou depois do teu olhar, eu acho que eu vou mudar minha resposta. Eu acho que... Eu tô super apegado ao Tico. O Tico é uma super missão, assim, que a gente tá focado em cumprir, mas é porque ele deu... Tu não faz noção do trabalho que seria muito ele engraçado? Deu, assim, a nível de articulação, né? Mas Foi muito ele está grande, oferecendo a você uma escola. A possibilidade de ter conhecido Trinidad e Tobago veio de quem? Tico. Tico. Pra Venezuela. Venezuela, quem foi? Tico. Então pronto, amigo. Ticão é massa. Sabe o que vai ser mais legal? Quando a gente finalizar essa história, que você vai lá buscar o Tico, trazer ele de volta aqui pra Fortaleza, né? Pro Ceará. Sim. Um mês depois ele tá de volta na Venezuela. Cara, se ele fizer isso, ele vai ficar lá. Porque não vai ter... Não, mas eu tô brincando, assim. Ele não tem mais tempo, né? Ele já é um animal que ele vai fazer 11 anos, assim. Então, a gente consegue fazer mais uma tentativa de soltá-lo, assim. Depois disso, ele não dá mais pra tentar devolver ele pra natureza, ele é considerado já mais porque a maduro? chance dele se adaptar é difícil, assim. Entendi. Vai ficando muito Isso aqui foi só meu adulto, pescocinho, tá? muito domesticado, é difícil. Bom, vamos lá. Uma espécie que rouba o seu coração. Peixe-boi marinho. Um lugar no Nordeste que você se sente em casa. Você agora. Cara, pra mim é Fortaleza mesmo, assim. Eu tenho muita sorte de... eu costumo dizer... De ter nascido aqui, de ter estudado aqui, feito minha carreira aqui e trabalhar com o que eu gosto no local onde eu nasci. Então, eu acho que eu sou muito privilegiado. Eu gosto muito de morar aqui. Uma memória inesquecível no trabalho. Nossa, a gente tem muitas histórias... Mas aquela inesquecível, tipo, só fazendo isso aqui que eu faço que eu consegui viver essa parada. Cara, teve uma história que ela é muito doida, que quando eu era estagiário ainda, encalhou uma baleia, um cachalote de 16 metros lá em Itarema. E eu era só um estagiário, eu fui só... vai ter um encalhe, eu fui, né? Não tinha roupa, não tinha nada. E aí o encalhe foi se tornando cada vez mais complexo, a maré arrastou a baleia para dentro do rio, a gente teve que ficar 5 dias lá, então assim, tinha 2 blusas, você entrava na água e a gordura da baleia se dissolvendo na água, a roupa dura de gordura, a gente tirava a roupa, ficava assim... Baleia morta, no caso. É uma baleia morta, né? Um cachalote morto de 16 metros. E em encalhe a gente sempre brinca que sempre aparecem vários bêbados, né? São sempre situações bem... Aparece de todo tipo de gente, assim, então... Era muita gente doida, perguntando coisas, sugerindo coisas. E aí, foi no começo da urna eletrônica, montaram uma urna eletrônica na beira do rio, trouxeram as comunidades, as pessoas para treinar o voto na urna eletrônica, enquanto estava lá a gente tentando passar cabo de aço na baleia para tirar ela do rio. E aí a gente contava com o apoio do pessoal do Projeto Tamar na época, e aí... que era o Eduardo, na época, ele disse, olha, vocês vão tirar essa baleia daqui, mas, por favor, não deixe ela encalhar na frente da base do projeto.
E aí a gente tirou a baleia. Foi uma operação, assim. Foi um apoio de comunidade gigantesco. Eram 4 barcos para conseguir remover essa baleia, que ela era enorme, né? E aí soltamos ela em alto mar. De madrugada ela bateu onde? Na frente da base do Projeto Tamar, né? E aí, imagina, uma baleia de 16 metros é muito podre, né? Então, Mas ela não só afunda, não, né? não, ela só afunda depois de muito tempo. Primeiro o animal que morre afunda, depois os gases fazem ele flutuar. Ah, dizia né? até que ela pode explodir, né? Né? E aí foi um encalhe que ele foi super desgastante, porque a gente foi ficando muitos dias e aí a gente foi meio que já tava a equipe já bem, a gente tinha as condições de trabalho bem mais precárias, mas a gente conseguiu desenrolar muita coisa, mas foi, enfim, eu acho que foi o resgate mais icônico assim que a gente Quando tem fez. baleia que tá sem moto e que ela incha, ela atrai muitos animais, né? Por causa da Atrai. gordura dela, né? Atrai. Ah, e nesse encalhe tinha gente, lá apareceu tipo um cara deficiente com uma garrafinha querendo pegar o óleo da baleia porque disseram que aquilo era a cura para a vida dele. Aí você fica assim, mas meu senhor, não Caramba. vai ser. Aí a pessoa lá, eu quero 1 litro do óleo da baleia para poder ficar bom da minha perna. E aí você dizendo, meu amigo, você vai pegar no máximo uma bela de uma dor de barriga aqui, né? Mas Que era pra beber? ele queria tomar o óleo da baleia, não sei para que ele queria passar, né? E aí, enfim, apareceu muita gente Muita coisa doida né? nessas situações. Interessante. Entendi, perfeito. Mas é o seguinte, qual é o seu maior sonho enquanto veterinário, enquanto vice-presidente, enquanto essa missão que você escolheu, também está muito perto dos peixes-boi? Qual é o maior sonho da sua vida? Pera. Peixes-bois. Eu falei o quê? Peixe-bois? Peixes-boi. Pode ser as duas formas. Pode ser peixes-boi ou peixes-bois. Viu, gente? Pode deixar, Vives, isso aí que isso é educativo. A produção estava me corrigindo aqui se eu falei peixes-bois, peixe-boi, enfim. Qual o maior sonho da sua vida em relação ao que você faz, ao seu trabalho, tudo? Eu já testemunhei um crescimento da Aquasis, assim, que às vezes eu ainda chego eu chego lá para trabalhar no meu dia a dia, eu consigo me surpreender com o tamanho que a gente ficou, e isso me enche de muito orgulho. Mas o meu maior sonho é que a gente consiga permanecer, né? A gente fez 31 anos, que a gente consiga permanecer ainda por mais 30 anos, crescendo, se mantendo estável, né? Porque muitas vezes a gente flutua nessas situações financeiras de ter apoio, de não ter, né? Que a gente consiga se manter sempre prosperando, crescendo, agregando, né? E que a gente, todos esses animais que eu resgatei, a gente consiga ver eles livres, se reproduzindo. Esse é realmente meu sonho, que o trabalho continue aí por muitos anos. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas ainda não acabou. Você tem uma missão de indicar 5 nomes de pessoas nordestinas para participar desse programa. Pode ser da sua área de atuação, pode ser de qualquer área de atuação. Pessoas que você acha que vale a pena sentar aqui para contar suas histórias, enfim. Cara, da Aquasis, eu acho que vale muito a pena você entrevistar o Weber Girão, que foi a pessoa que descobriu esse espécie de passarinho que é endêmico e só existe aqui no Ceará, super ameaçado de extinção. O Weber é cearense. O Fábio Nunes também, que coordena o projeto Periquito da Cara Suja. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que tem um pessoal do Instituto Verde Luz que faz um trabalho de ativismo assim bem legal aqui em Fortaleza, né, que enfrenta muita dificuldade, principalmente nos grupos com resgate de tartaruga marinha. Bora, Mica, me ajuda? Você já trouxe o Gabriel aqui? Biologia? Ainda não. Esse cara é o cara, viu? Eu tô ligado. Não, vale a pena dizer isso, eu posso não sei dizer. Se não, tem uma, não. A questão Por ser política. Olha, limita. aqui nos nordestinos a gente tem uma filosofia de não trazer políticos. Gabriel Biologia talvez seja a única exceção que eu vá trazer nesse programa. Certo? Uhum. Onde eu vou quebrar esta regra. Porque o Gabriel Biologia foi o cara que está tirando a minha cidadania. Eu vou virar cidadão fortalezense por causa do Gabriel Biologia. Uhum. Ele entrou com um projeto, ele que pegou as assinaturas. Então, assim, isso é uma parte muito importante da minha vida, né? Uhum. Eu vou virar cidadão fortalezense por causa dele, né? A formação legal. dele.
Então, o Gabriel pode ser considerado, porque eu acho quase impossível eu tirar minha cidadania e não conversar com a pessoa que foi responsável por isso. E eu tive muito cuidado na escolha também de quem iria fazer isso, porque tem que ser uma pessoa que eu admiro. Sim. E ele eu admiro incondicionalmente, pô. Um cara que, na verdade, direita e esquerda deveria admirar, né? Um cara que cuida de meio ambiente, um cara que cuida da nossa existência aí, né? Então, o Gabriel Biologia pode considerar um voto. Tá bom. Uma indicação. Eu quebrarei a regra com ele. Tá. Eu acho que eu vou ficar te devendo o quinto nome. Não consegui... Ai, meu Feio, Deus. muito feio. Gafe. Tô brincando, gente. Faça isso não. Maravilhoso, pô. Cuida do tio. Paciência da porra com esse peixe-boi. Que tá na Venezuela, meu amigo. Meu irmão, é o seguinte. Pra mim foi um prazer ter você aqui. Poder falar do que você faz. Reencontrar a Yumika, né? Que a gente fez a logo do outro projeto de vocês. E espero que tenha sido bacana. Espero que a gente bote palco em mais uma pauta bacana. Se vocês verem uma boiazinha presa no peixe-boi passando por Fortaleza, calma antes de cortar. Pode ser um sensor de 45 mil reais. E não adianta você roubar para vender, porque não vai servir para Não vai nada. adiantar, Deixa no entendeu? peixe-boi. Então, é bom avisar que não dá para revender. Não. Só Né? serve para isso mesmo. Só serve para isso. Então, melhor coisa a se fazer se encontrar um peixe-boi assim, meio dando sopa, é ligar para Aquasis. Isso. E pergunta o que fazer. Né? Porque a gente até conversou em off aqui que às vezes tentando salvar, mata o animal. Ah, ele tá precisando de água, aí você afoga o bicho. Ah, ele tá precisando de sei lá o quê. Entendeu? Então, tá ali, liga para quem entende do assunto. Melhor forma, não é? Isso. É isso. A não ser que seja um tubarão. O tubarão tenta botar dentro da água mesmo, que eu acho que é o melhor caminho, porque sem água ele vai... E olha que a gente já Perecer. reabilitou um tubarão também de favor, viu? Ano passado. Como é que é? A gente reabilitou um tubarão lixa resgatado aqui na Orla de Fortaleza ano Quem passado. queria Foi que eu fosse nadar com os tubarão lixa é a Natália, né? Natália Bernardo. Ei, Léo, bora nadar com o tubarão. Ela tá grávida agora? Ela esqueceu desse assunto. Acho melhor que ela esqueça mesmo. Mas lá na frente eu penso, que eu tenho pavor de tubarão. Eu também. Eu quero mais é que eles fiquem bem, cuidem deles, mas eles bem longe de mim, entendeu? Ou melhor, eu bem longe deles. Isso. Porque o meio ambiente é deles, né? Então, eu, respeitando... Eu não consigo me imaginar, Vitor, tá numa situação onde eu preciso lutar pela minha vida com um tubarão, cara. Irmão, não se coloque nessa situação. Eu tenho medo de tubarão dentro de piscina. Tu imagina Pronto. a pessoa que trabalha. Eu sou traumatizado com tubarão, sabia? Eu sou traumatizado mesmo. Eu nunca vi. Meu trauma é só de Já. televisão mesmo. Meu assim. pai, não sei se meu pai vai lembrar dessa história. Eu não sei o que se passava na cabeça do meu pai. Eu falo isso com todo amor, tá, pai? Porque passou, já tá tudo bem. A gente morava, quando eu era moleque, meu pai foi morar nos Estados Unidos, né? Em Malibu Beach. E a gente foi. A família foi. Parte da família teve que voltar e parte da família ficou. Eu e meu pai ficamos. Minha mãe e minha irmã voltaram. Por um período, né? Uma oportunidade e tal. Isso eu tinha 6 anos, 7, 90. Aí, Malibu Beach, que era onde a gente ficava, que meu pai trabalhava, é conhecida por ter tubarão. Branco, né? Não sei é se o branco. Se for, pior ainda, Malibu irmão. é o que? Califórnia? É. É branco. Ah, então... Porra! Ainda bem que passou, né? Eu sei que tinha tubarão, certo? E meu pai gostava de me botar pra surfar, pô, com ele. Naturalzinho. Pô, deixa de conversa, vamos embora, porra. Que sei lá o quê. E eu não tô viajando, eu tenho lembrança disso. Se eu tiver enganado, pai, isso veio na minha cabeça. E aí foi eu sonhei com isso que eu tô falando, mas eu lembro um dia que a gente tava na água e que alguma coisa bateu nele. Sabe nem o que foi. Bateu nele. E geralmente a gente só via golfinho, nunca tinha tubarão. Mas nadava, só era golfinho. Aí um dia bateu e eu vi no olhar dele algo diferente. Ele, meu pai, ele na água assim, segurando minha prancha, bateu ele. Ele, vai, me jogou numa onda. Tipo, só volta. Volta, vai. Ah, então sua experiência de trauma é bem mais válida do que a minha, que ela é só... Ele só tipo, vai, bate pé aí, bate pé. Eu fui voltando, voltei. E ele bem tranquilão, retornando pra maré, tal, papai. O que foi isso? Ele, não, tranquilo, pô. Simbora. Vida que segue, tal. Mas eu tenho certeza que aquilo ali não foi um golfinho que bateu nele. Se fosse um golfinho...
Mas não é incomum, não. Os Não. tubarões interagirem com o pessoal que faz stand-up na Justo, Califórnia. mas bateu. Aí, volta e meia acontecia. Surfista atacado em Malibu. Surfista, volta e meia, assim, 6 meses, em um ano, tinha um cara que se dava mal ali, entendeu? E aí eu conectei, né? Meu amigo, eu na piscina, fechava o olho, eu via tubarão. Se eu abrir um olho, eu nunca vi, mas se eu abrir o olho dentro da piscina, eu vejo um tubarão e fico morrendo de medo. Pois é. Mas aí tu nunca teve esse encontro, né? Não, mas eu fiz uma residência de 3 meses lá na Califórnia e aí eu não botei o pé na água nenhuma vez porque eu sabia que tinha muito tubarão branco e de vez em quando chegavam uns bichinhos destroçados, assim, né? Pra gente fazer o eutanásia ou necrópsia. Eu prefiro ficar aqui na terra mesmo. Ó, tô perguntando aqui pro Google. Malibu Beach tem tubarão branco? Sim. Tem. Malibu Beach... Vamos deixar o Google falar? Sim, Malibu, na Califórnia, é uma área onde encontros com tubarões brancos são comuns, embora não haja registros de ataques frequentes a banhistas. Meu A pai era presença pegado a de isso. uma colônia de leões marinhos em Point Dume, perto de Malibu, é um fator que pode atrair tubarões brancos para a área. Pronto. Eu acho que o Mais meu... importante sobre Chega, tubarões... tá bom. Eu acho que meu pai se apegou a essa... Embora não haja registros de ataques frequentes a banhistas. Ele se apegou a isso aí. Frequentes, mas tem, né? Ela botou um frequentes aí, mas tem. Eu adoro a voz do Google, ó. Meu irmão, Obrigado. você é um cara massa. Pessoal, todas as redes sociais da Aquasis estão na descrição do vídeo. Também do Vitor. Siga. Você tem, né? Tô bonitinho. Posso pedir pro pessoal te seguir? Eu sou bem low profile. Eu acho que eu postei assim 2 coisas no ano passado e ainda não postei nada esse Vai lá ano. dar moral pra ele pra ver se ele vira criador de conteúdo. Tem que virar, irmão. Minimamente tem que virar, não, assessoria? Com certeza. Tem que virar minimamente um criador de conteúdo, pô. É isso. Tá bom, valeu, Léo. Quer mandar um recado pra comunidade dos Nordestinos pelo Mundo? Tá te olhando ali, ó. Eu queria agradecer pela oportunidade, né? Primeira vez que eu venho num podcast. Espero que a gente consiga ampliar essa conversa, trazer outras pessoas para mostrar também mais, além dos mamíferos marinhos, o que é que a Aquasis faz, como ela contribui para a conservação da biodiversidade no nosso estado. Só realmente gratidão pelo espaço. Perfeito. Meus amigos, mais um Nordestinos pelo Mundo. Eu vou pedir pra botar a Magda, botar a Hugo, botar quem mais que eu falei do meio ambiente. Tem uma galera, tá? Bota os cientistas também, bota o Rafa, bota Vitor Allen, porque a gente fala desde o universo até meio do mato. Até o fundo do oceano. Eu A gente tem lembrei gente que de uma vem. outra pessoa. Ah, lembrou? Lembrei. Posso falar? Pode. Tem um biólogo aqui que se chama Heidegger Nascimento. Eu não sei se ele está morando aqui hoje. Ragnar? Heidegger. O nome Heidegger. do filósofo lá, né? O Heidegger, ele já fez alguns trabalhos em parceria com a gente, mas é um cara que é muito bom. Hoje ele virou ele trabalha muito mais com produção de conteúdo audiovisual, mas é uma pessoa que tem uma sensibilidade incrível, faz imagens lindas de natureza, assim, é aquela pessoa que realmente tem falas bem Então, inspiradoras, pronto. assim. Fechou. Tá? Galera, é isso. Vamos cuidar do nosso meio ambiente, da nossa fauna, dos nossos oceanos, de tudo. E da gente também, né? Porque sem isso a gente não vai ter continuidade. E até onde sabemos, a nossa única casa é esta bola azul no meio do universo em expansão que nós temos. Se a gente não cuidar dela, game over pra gente. Não é não? É sim. Um beijo no coração. Esse foi mais um Nordestinos pelo Mundo. A gente se vê em breve no próximo. E dia 23 de julho estaremos ao vivo no Teatro Rio Mar com o espetáculo A Comunidade, que na verdade é basicamente Nordestinos pelo Mundo ao vivo com plateia, entrada franca. Na descrição já tem como você pode garantir o seu ingresso, se ainda tiver. Eu espero que ainda tenha. 800 lugares. Só faça a sua inscrição se você realmente for. Tá? Porque aí outra pessoa deixa de ir, a gente quer a casa cheia, a gente quer encontrar vocês e agradecer todo mundo. Por isso o nome é A Comunidade. Um beijo e até o próximo. Palmas no estúdio.